CBN, Economia e Finanças. 9h50, nossa coluna especial de quinta-feira para a gente debater a economia na região dos Campos Gerais, também o que é influência no Brasil e afeta o nosso dia a dia. Professor Alexandre Lage já está ao vivo conosco, você pode nos acompanhar em vídeo pelo YouTube, ver o professor aqui de azul hoje, combinando aqui também com o Marquinhos Andrade, que você não está vendo o Marquinhos ali, ele está atrás das câmeras. Professor, é o senhor que ganhou os 10 mil na Nota Paraná ou não? Acho que não sei se estaria aqui. Não foi. não foi. Mas vai ensinar a gente a como conseguir 10 mil reais sem precisar ganhar no Nota Paraná. Brincadeiras à parte, hoje tem mudança que foi anunciada pelo governo federal, professor, em relação à inflação, né? A gente vai ter uma modificação do acompanhamento para o ano que vem. E a gente vai debater hoje se é bom ou se é ruim, ou se não tem como saber ainda, né? Que é muito novo. Bom tudo dia, bem, professor? Bom dia, tudo bem? Bom, na realidade houve uma mudança significativa, né? Nas metas de inflação. Como você mensura essa meta de inflação, que é muito importante para a economia, para o Brasil, para tudo que está relacionado aos eventos, né, de competição, de mercado, de trabalho, tudo está relacionado à inflação. Então, você tem uma meta de inflação modificada, que é o que vai passar a valer o ano que vem, é o que está sendo debatido essa semana, justamente por ter saído esse decreto mudando todas as regras em relação a essa meta. Hoje a gente tem uma projeção anual ali, uma meta que o governo precisa cumprir. Como que vai ser a partir de agora? Não, né? Porque esse ano ainda continua normal, mas a partir do ano que vem. Veja, a meta de inflação estabelecida é de 3%. Você tem uma margem de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, você está dentro da meta, né? Tem essa banda que a gente considera. E o objetivo sempre é você atingir o núcleo da meta, que é os 3%. Essa meta é anual, então você teria, né, de janeiro até 31 de dezembro para cumprir essa meta. Poderia estar com, não queremos isso, mas só para exemplificar, poderia estar com 20% no dia 1º de janeiro, mas se tiver no dia 31 de janeiro, 3% vai fechar na meta. Exatamente. E o governo tem mecanismos para fazer esse tipo de controle no mercado. Uhum. A inflação, nem toda ela é por motivos alheios ao governo. A gente tem inflação de custo, né, que aumenta, de repente, aí problema de safra, tem, né, algum componente importado que fica mais caro, você tem chamada inflação de custo. Tem aquela inflação da demanda, que é basicamente o que o Copom sempre corre atrás, que é muita gente comprando com um salário maior, muita gente empregado e a produção não está acompanhando, você tem uma pressão sobre os preços, chamada inflação de demanda. Daí você tem aquela inflação que a gente morre de medo, que é a inflação inercial, que você começa a subir preço, não sabe nem por quê. Porque você está tentando recuperar o que aconteceu no passado. Então, se você teve um custo de compra maior no passado, você tende a aumentar o preço no futuro, mesmo sem saber o que está fazendo, para você poder comprar de novo. Então, cria uma bola de neve aí, um efeito inercial, né, que não para mais, e a inflação sai de controle. Esse é o terror dos economistas. É por isso que a gente luta para não voltar. Já vivemos isso no passado, não queremos viver mais. Isso foi lá atrás, né? Não é, mesmo a gente tendo inflações altas nos últimos anos, não é essa situação desse momento, da última década no Brasil, né? Perfeito. Nós tivemos na época, na década de 80, né? Quem viveu sabe que você tinha uma inflação aí absurda de mais de 30% ao mês. Então você ganhava um salário no começo do mês, no final do mês você tinha 30% menos capacidade de compra. Então você tinha que correr e comprar ali. Isso é uma inflação absurda, que você está chegando aí pela inflação, você já não sabe quanto custa as coisas. Essa época que criou o compra do mês, né? Você ia, recebia o salário e fazia a compra para o mês inteiro, porque se você deixasse para comprar por semana, como muita gente faz agora, ainda tem gente que faz as compras do mês, você poderia ter uma variação muito grande, né, dos preços. Perfeito. Desabastecimento, o pessoal tentando tabelar preço para segurar a força, a inflação estava sem controle, né? Quando você chega ao Plano Real, você resolve um problema seríssimo para a economia. E hoje a gente tem parâmetros para entender como os preços variam, né? E a outra inflação é essa sim, inflação de preços administrados. Esses são preços que o governo tem um pouco de influência. Por isso a briga sobre a Petrobras, de o governo mexendo no preço dos combustíveis, da energia, porque ele impacta forte na economia, mas o governo consegue, de alguma maneira, mexer nas variáveis. Isso é um problema para a economia, porque cria um certo populismo. Nós estamos, de repente, numa época eleitoral,
O governo pode querer atingir essa meta de inflação à força e represar preços que deveriam estar aumentando. Por exemplo, o petróleo mesmo, vamos dizer, os combustíveis. Poderia estar aumentando, mas o governo está chegando numa época eleitoral, ele não tem interesse, quer cumprir a meta de inflação, e ele segura o aumento desse petróleo de alguma maneira política ali. A gente teve, antes da última eleição, né, a questão da diminuição dos impostos, isenção de impostos, que controlou, né, o aumento ali. Você teve uma redução dos combustíveis, mas era bem artificial, né? Pois é, então essa ingerência no mercado, ela cria um efeito artificial. Depois, quando passa as eleições, você vai ter que tirar essas amarras que você criou artificialmente. A tendência é explodir preço. Por isso, daí sai de controle completamente. Então, veja que é populismo mesmo. Você está segurando uma situação real para conseguir passar por um momento interessante politicamente, para você tentar ganhar as eleições. A hora que você libera esses preços passam a subir mais do que deveriam subir. Então, o impacto inflacionário é muito maior. Então, tira esse efeito populismo aí, do populismo na inflação, se você tem a meta diferente do que está sendo feito hoje, né? E a mudança é justamente isso. A partir do ano que vem, você vai ter agora a forma de calcular essa inflação mês a mês. Você pega os últimos 12 meses, todo mês. Então, nesse mês eu pego 12 meses anterior, no mês subsequente eu vou pegar os 12 últimos e vou pegando sempre os 12 últimos meses. Então, todo mês eu sei se eu estou cumprindo ou não a meta de inflação de 3%. Então, o que a discussão agora é se isso é bom ou é ruim, né? Por quê? Porque dá uma certa flexibilidade, se você for ver. Porque esse mês tem que ser 6 meses consecutivos de você não atingir essa meta para considerar fora do planejamento de metas, né? Antes não, você tinha um ano só. Então você tinha as variações do ano, a história que tinha que se contar era mais rígida e você tinha que equilibrar as coisas dentro desse ano. Todo mês, você hoje eu não atingi. Bom, de repente já consigo entender que a coisa está perdendo o controle. Então pode ter uma cobrança no curto prazo um pouco maior. Isso que eu ia mencionar, talvez o governo tenha que estar ainda mais atento para que no próximo mês ele já tenha uma ação mais efetiva, mais rápida também para solucionar e controlar isso. Perfeito. Se você pensar dessa maneira, pode parecer mais rígido mesmo, porque se você tem um acompanhamento ponto a ponto, você só não vai descobrir o que vai acontecer depois no final do ano, né? Então, você já tem como cobrar o governo que, olha, não atingimos agora, não atingimos nesse mês também. Então, a pressão pode ser maior. Mas, no sentido de flexibilidade, no ano é muito mais provável que você consiga, como governo, controlar isso do que mês a mês. Porque se você tiver um problema sistêmico, ele pode ser que todo mês ele volte a aumentar. Porque daí as medidas que antes poderiam ser as medidas que às vezes demoram um tempo para surtir efeito, a cobrança vai ser maior para você em 30 dias tentar resolver esse problema. E acontece em situações fora da curva, como infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul, pode fazer com que saia do controle essa inflação mensal, né? Lógico, que Copom, essas coisas ainda continuam tendo um efeito a longo prazo. Então, eles vão estar de olho no que está acontecendo da meta, mas não muda muito essa questão, né? O efeito que uma redução na taxa de juros vai ter é de 6 meses, um pouquinho maior. Então, vai ter que estar olhando sempre para frente. Mas você tem como monitorar agora no curto prazo. Então, isso passa a ser interessante e é muito usado em alguns países também. Então, é uma forma de modernizar e de criar mais instrumentos para você acompanhar o dia a dia. Quer dizer, vai ter mais assunto para nós aqui, porque todo mês a gente vai saber. Para encerrar, isso que eu ia mencionar. Não sei também se não foi uma iniciativa, claro que eles já devem estar pensando isso há mais tempo, né? Não é algo que você tira da caixa ontem e coloca hoje à exposição. Mas acaba criando um fato novo de discussão em meio a diversas polêmicas em relação à parte econômica do governo, né? De arrecadação, de se vai cortar ou não gastos públicos. O presidente Lula falou essa semana e repercutiu aqui na CBN justamente isso. Vamos avaliar se tem que cortar gasto mesmo ou é uma questão de arrecadação. Então você vai criando essas polêmicas. Teve a polêmica que a gente falou na semana passada com o Copom, então você muda um pouquinho o foco, né? Você tira disso e tem um novo tema para debater também. Acho que politicamente é interessante nesse sentido para o governo. Perfeito. E como é pontual, pode ser que esse mês tenha um problema
acontecendo, mas o mês que vem já não tem. Então você vai ter sempre... Vamos supor que você 5 meses você não cumpra a meta. Você cumpre no outro 6 meses, você renova. Então é uma flexibilidade também, Sim. se você pensar nesse sentido. Que é né? 6 meses ali. Fiquei 5 meses ali sem cumprir. Opa, tá chegando a cumprir agora. Opa, já ganhei mais já crédito. ganha mais 6 meses, de entendeu? crédito. Tem isso Então também. isso vai depender muito de como a economia vai acontecer. Se pegar uma pandemia, por exemplo, aí não tem jeito, né? 10 horas pontualmente, professor. Obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço.